Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Roberto, eu sou professor de filosofia e vou retomar aqui com vocês agora os saberes referentes ao primeiro ano do ensino médio, ok? Nós havíamos trabalhado até então uma breve introdução ao estudo de filosofia. Nós começamos ali pela comparação, entre mito, religião e filosofia. Nós vimos que os mitos se constituem como uma forma alegórica de conhecimento, é uma das primeiras formas através das quais os homens se utilizaram para explicar as coisas do mundo, os fenômenos do mundo. Os mitos conviveram aí também com as religiões que se baseiam aí em toda uma doutrina que geralmente é reunida em livros sagrados, como a Bíblia, a Torá ou o Corão, e que se baseia no uso da fé, então, para responder a determinadas questões. E por último, a filosofia. A filosofia é uma forma de conhecimento racional, né? É quando o homem procura se utilizar da sua estrutura de pensamento para responder questões a partir da observação que ele faz. Como nós veremos nos textos que serão explicados a seguir, a filosofia ela nasce com Tales de Mileto entre os séculos 7 e 6 a.C., e esse filósofo é exatamente o responsável por dar os primeiros passos em relação à construção do saber filosófico. O saber filosófico inicia-se como o estudo da natureza, né? Então os primeiros filósofos eram como se fossem astrônomos, biólogos, matemáticos, e esse período, que é sucedido aí entre Tales, Anaxímenes, Anaximandro, entre outros filósofos, ele é conhecido como período naturalista, porque os primeiros filósofos desejavam encontrar o primeiro elemento, o elemento primordial, aquele que teria dado origem a todas as outras coisas do universo. Como nós bem sabemos, esse conjunto de saberes ligados ao estudo da natureza hoje é de responsabilidade das ciências, né? Então, múltiplas ciências que surgiram aí, a biologia, a física, a química, tomaram esse espaço que outrora pertenceu aí aos primeiros filósofos. Na sequência, nós veremos também, no conjunto desses vídeos, que com o tempo, a polis, que é a cidade-estado grega, foi abrindo espaço para que novas formas de conhecimento surgiram. A própria polis dá origem à filosofia de algum modo, porque ela é a racionalização do cotidiano político das pessoas, tá? Com o tempo, esse cotidiano político passa por algumas transformações e surge a democracia. E com a democracia surgem os filósofos que nós chamamos de filósofos do período antropológico ou período socrático, porque é o período que começa a partir de Sócrates e das discussões dos filósofos chamados de sofistas, que eram, em tese, professores de política, ok? Então, Sócrates e os sofistas vão travar embates em torno da questão da verdade, enquanto os sofistas acreditam numa verdade subjetiva, que depende do ponto de vista de cada um. Sócrates acredita que a verdade é objetiva, que depende da capacidade de introspecção do indivíduo, introspecção essa na qual ele buscará na sua própria racionalidade a explicação para os fenômenos humanos que ocorrem na sociedade de modo geral, ok? Então nós temos a divisão de dois períodos: o período pré-socrático, antes de Sócrates, com os naturalistas, e socrático, a partir de Sócrates e dos sofistas, ok? Na sequência eu mostrarei para vocês a plataforma que nós utilizaremos para estudar, ok? Essa plataforma ela pode ser com base no site que eu vou apresentar, o site Humanidades, e também pode ser com base simplesmente no acesso aos PDFs, nos quais estão todos os textos e também os links de acesso aos vídeos, tá bom? Espero que todos estejam bem, que a família esteja com saúde, que vocês consigam acessar os materiais e fazer bom uso deles, e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Olá, queridos alunos do primeiro ano, aqui quem vos fala é o professor Roberto. Nós vamos iniciar aqui as aulas de introdução do estudo da filosofia, ok?
Nós vamos estudar a partir do meu site, humanidades33.webnode.com, e nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a relação entre mito, religião e filosofia, ok? Bom, como nós sabemos, os mitos, eles se apresentam desde a antiguidade entre diferentes grupos, como por exemplo o da imagem como nós podemos ver aqui, que é o grupo indígena, né? Então os mitos constituem-se uma das primeiras formas desenvolvidas pelos homens, né, para explicar os fenômenos naturais em geral. Por exemplo, a dança da chuva é a forma como os indígenas explicam aí esse fenômeno entre eles. Mas os gregos, por exemplo, para explicar a força, se reportavam a Hércules, para se reportar, por exemplo, aos mares, né, ao modo como aquilo impressionava eles, citavam Poseidon e assim por diante, tá? Então, baseiam-se necessariamente na capacidade dos indivíduos de acreditar nos elementos que fantasiam a realidade, ou seja, a alegoria é o elemento a partir do qual o mundo é interpretado a partir dos mitos, ok? Então o mito não é necessariamente uma mentira, e sim um modo através do qual o homem, através da sua imaginação, consegue explicar determinados fenômenos que em determinado momento talvez a ele, por meios científicos, filosóficos, não seria possível, tá? Então, um bom exemplo disso são os livros Ilíada e Odisseia, do poeta Homero, tá? Que na antiguidade teve uma difusão muito grande entre os gregos. Bom, as religiões, nós podemos dizer que as religiões elas têm um traço diferente da mitologia, né? Primeiro porque nem todo mito envolve necessariamente uma divindade, né? E as religiões necessariamente sim. O que nós podemos dizer a respeito das religiões é que as religiões elas se baseiam essencialmente, né, na explicação dos fenômenos através do exercício da fé, né? Então essa fé seria um acreditar profundo em algo que não depende de comprovações de dados empíricos, ou seja, eu não preciso provar que Jesus subiu ao céu sobre uma nuvem ou que Deus criou o mundo em 6 e descansou ao 7º dia, tá bom? Assim como os mitos, as religiões também fazem parte do modo como o homem explica as coisas do universo. Então, no livro de Gênesis, nós podemos encontrar ali o modo como os cristãos, né, os judeus também, concebem o surgimento de todas as coisas do universo, ok? A filosofia surge aí na esteira desses conhecimentos como o terceiro modo, né? A filosofia seria então a forma racional por meio do qual as coisas podem ser explicadas. Surgiu lá na Grécia Antiga, entre os séculos 7 e 6 a.C., tá? E como nós vimos aqui, é uma forma paralela aos mitos e às religiões. O que significa dizer que é uma forma paralela em relação aos mitos e às religiões? Significa dizer que a filosofia surge, mas os mitos e as religiões não deixam de existir, né? E a filosofia não surgiu necessariamente para acabar com as explicações religiosas ou mitológicas. Ela surge ali especificamente para dar um suporte racional sobre os fenômenos do universo, ok? Ou seja, a explicação racional significa que o homem, a partir do entendimento de certas situações, de certos fenômenos, a partir das suas próprias ideias, é capaz de comunicar essas ideias aos outros de modo a comprovar aquilo que ele está dizendo. Essa é a explicação filosófica que surge ali entre os séculos 7 e 6 a.C., com Tales de Mileto, tá bom? Então vamos pegar aqui esse último trechinho para fazer o entendimento. Diferente dos mitos e das religiões, o conhecimento filosófico não é definitivo, pois sua validade é determinada pela não contradição das suas explicações. Assim, o conhecimento filosófico é um saber sempre em construção, né? Os mitos eles têm a sua longevidade, eles são
praticamente imutáveis, assim como as religiões também. Já as explicações filosóficas não. Alguém pode contrariar as ideias de um determinado filósofo e este, por sua vez, deverá reformular as suas ideias, ok? Então essa é a primeira parte dos nossos estudos. Até mais. Olá, queridos alunos, mais uma vez aqui o professor Roberto, na continuidade então da introdução ao estudo da filosofia, tá? Então vamos começar aqui com esse breve texto. É claro que o que eu vou dizer aqui é apenas uma parte daquilo que pode ser dito sobre o assunto, mas a ideia é realmente fazer uma breve introdução. Nós vimos que mito, religião e filosofia são formas de conhecimento e que a filosofia ela se diferencia por ser uma forma de conhecimento racional, tá? E olha aqui o título do nosso texto: Filosofia Antiga, o nascimento da filosofia e a ascensão do período antropológico. Bom, vamos entender aqui o nosso subtítulo: Polis grega e a filosofia, o declínio dos mitos, né? Então, na história ocidental do pensamento, a filosofia nasce na Grécia Antiga entre os séculos 7 e 6 a.C., promovendo a passagem do saber mítico para o saber ou pensamento, né, racional ao logos. O que significa isso, na verdade? É que na Grécia Antiga, entre os séculos 7 e 6 a.C., a filosofia nasce dando espaço a uma forma de conhecimento racional, ok? Ou seja, o que significa isso? Que isso durou um longo tempo, né? Ou seja, um longo processo histórico, sem um rompimento brusco, imediato, com as formas de conhecimento utilizadas no passado. Então, mesmo os filósofos como Tales de Mileto, Sócrates, Platão, em seus diálogos vão se referenciar aí a algum deus grego, enfim. Mas a teoria específica deles não necessariamente envolve-se com essas concepções, tá? Então, o que significa isso aqui, na verdade? A polis grega, ou seja, a cidade-estado grega, é uma forma de organização política na qual o homem utiliza-se da sua racionalidade para resolver os problemas da vida. Então isso está vinculado ao surgimento da polis, ou seja, a cidade-estado grega é uma construção da inteligência humana, tá? Então, essa construção que ocorreu entre os séculos 8 ao século 6 a.C. favoreceu, né, o surgimento de cidadãos esses que resolviam as coisas de forma racional, né? Ou seja, como criação dos cidadãos e não dos deuses, a polis estava organizada e podia ser explicada de forma racional, isto é, de acordo com a razão, com a racionalidade. De modo geral, esse último parágrafo aqui, ele explica o quê? Que é exatamente essa possibilidade que os cidadãos têm de explicar politicamente as coisas que favorece o surgimento da filosofia, já que politicamente tudo podia ser explicado do ponto de vista racional. Então a racionalidade pode servir para que o homem explique, por exemplo, os fenômenos da natureza. E é isso que nós vamos ver aqui em filósofos pré-socráticos, tá? Bom, vamos nos ater aqui mais ao texto com uma proximidade maior. O primeiro período do pensamento grego toma a denominação substancial de período naturalista. Por que período naturalista, né? Então, estou me referindo a esse primeiro trecho aqui. Por que período naturalista? Porque é o período em que os filósofos vão estudar a natureza. E o que eles procuram na natureza? Eles procuram entender, encontrar o que nós chamamos de princípio primordial de todas as coisas, que eles encontrariam na
physis. A palavra physis aqui significa física, na verdade, e a palavra física traduzida sabemos que significa natureza. Ou seja, o que desejavam esses primeiros filósofos? Eles desejavam encontrar o princípio primordial de todas as coisas, ou seja, eles desejavam compreender de onde surgiram todas as coisas. Esses primeiros filósofos, cronologicamente, são chamados de pré-socráticos porque vieram antes de Sócrates e dos sofistas. Sócrates e os sofistas, nós veremos mais adiante, eles marcam o início de um outro período chamado de período antropológico, tá? Então esse primeiro período aqui nós chamamos de período naturalista, ok? Então vamos ver aqui, ó. Surge e floresce fora da Grécia Antiga, propriamente dita, né, na Ásia Menor, nas colônias prósperas, nas prósperas colônias, né, prósperas colônias da Ásia Menor, favorecido sem dúvida na sua obra crítica e especulativa pelas liberdades democráticas e pelo bem-estar econômico. Na prática, nós não podemos falar em democracia, né, durante esse período, mas digamos que havia uma liberdade muito maior para se pensar e para se organizar as ideias. Então, na Ásia Menor, que é onde fica Mileto, né, de onde surgiu o primeiro filósofo, se podia propagar as ideias, avaliar, estudar as coisas com uma maior liberdade do que se poderia fazer em estados teocráticos, como por exemplo o caso do Egito Antigo, tá? Então, estudar o mundo exterior, os elementos que o constituem na sua origem e nas contínuas mudanças a que está sujeito é a grande questão que dá a este período seu caráter de unidade. Bom, Tales de Mileto, a água. Vamos lá então. Bom, o primeiro período da filosofia é marcado então pelos pré-socráticos, ou seja, por aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates e que são chamados também de naturalistas, ok? Então, quem foi Tales de Mileto e o que ele trouxe aí para a posteridade? Tales de Mileto, ele foi fundador da escola jônica, então, né? Ele é um fenício de origem, o que significa ser fundador da escola jônica. A partir dele, vários outros filósofos dessa região foram surgindo, tá? Como é comum a vários filósofos da antiguidade, Tales não deixou nada escrito, ok? Tales acreditava que o elemento primordial a partir do qual tudo teria surgido, ou seja, a arqué, seria a água, ok? Além disso, Tales acreditava que a Terra seria um disco, né, boiando sobre a água, sobre os oceanos aí. Nesse momento não se pensava, né, sobre a dimensão da Terra, né, sobre a dimensão do universo. Esse é um grande feito de Tales, tá? Feito maior, nós podemos dizer que ele fez tanto na matemática quanto na astronomia. Na matemática, ele desenvolveu o famoso Teorema de Tales. Na astronomia, ele foi o primeiro homem capaz de prever um eclipse, ok? Bom, no plano da astronomia, fez estudos sobre solstícios e a fim de elaborar um calendário e examinou o movimento dos astros para orientar a navegação, né? Então, além de fazer aí a previsão de um eclipse, o que é algo pela tecnologia que se tinha entre o século 7 e 6 a.C., inimaginável, tá bom? Como diz aqui, provavelmente ele nada escreveu. O que nós podemos dizer é que ele fez um estudo muito grande, né, nessa região do Egito Antigo, e ele conseguiu fazer uma relação, né, da água com as necessidades básicas da nossa existência aqui, tá bom? Então aqui fala um pouquinho sobre a obra de Joyce Gardner, né, sobre o período em que Tales visita o Egito e observa a relação entre
a necessidade da água e a forma como as coisas decorrem na natureza, né? Então, por exemplo, Tales viu que nesse ponto aqui o calor necessita de água e que o morto resseca, que a natureza é úmida, que os germes são úmidos e assim por diante. Quando Tales fala que tudo surgiu a partir da água, ele quer dizer da água em todos os seus estados, em todas as suas possibilidades, ok? Aristóteles atribuiu a Tales a ideia de uma causa material como origem de todo o universo. Ou seja, segundo Tales, a água é o princípio, a origem de todas as coisas, ok? Então, o próximo período é o período que nós denominamos de período antropológico. Então, nós estamos falando da filosofia antiga, ok? Nos seus dois períodos, né? O período pré-socrático naturalista, né? Com Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que não foram filósofos citados aqui nesses dois últimos, mas que são filósofos que estudam a natureza. O período antropológico, que inicia-se aí com as discussões de Sócrates e dos sofistas, dentro do contexto da democracia ateniense, é o próximo período da antiguidade grega clássica, ok? Então, o momento histórico vivido pela civilização grega no século V a.C. favoreceu o desenvolvimento das atividades especulativas. Então, que período que nós estamos falando aqui? Que momento nós estamos falando aqui? Nós estamos falando exatamente no momento de épocas de lutas políticas e de intenso conflito de opiniões nas assembleias, né, da democracia de Atenas. Como assim? Imaginamos o seguinte, que numa democracia, quem decide as coisas são os cidadãos, mas os cidadãos eles decidem por meio de discurso, por meio de debates. Esses debates aconteciam em praças públicas, que lá se chamavam de ágoras, ok? Então, para se chegar a alguma conclusão a respeito de alguma coisa, era necessário um longo período de discussão, um longo período de debate, e para se participar desse debate era necessário estar pronto para isso, né? Então vamos ver aqui a continuidade do texto, como que trata isso. Por isso os cidadãos mais ambiciosos sentiam a necessidade de aprender a arte de argumentar em público para, manipulando as assembleias, fazer prevalecer seus interesses individuais e de classes. Bom, esse trecho específico aqui, talvez nós podemos atribuir mais ao propósito dos sofistas, que eram aí dentro da democracia grega professores de política, pessoas que tinham uma função, né, estrangeiros que se dedicavam à arte do ensinar. Nós podemos dizer que são os primeiros pedagogos da história, né? E que ensinavam tanto a retórica quanto a oratória para esses cidadãos atenienses que necessitavam dessa preparação para os debates políticos da Grécia Antiga, ok? Então, assim, diante desses debates políticos e da efervescência cultural ateniense, emergiu o período antropológico da filosofia antiga, a partir do qual o homem passou a ser o centro da atividade da análise filosófica. A palavra antropo, homem, e lógico, estudo, ok? Então vamos pensar aqui que nós temos nesse momento Sócrates e sofistas dentro de contextos diferentes, ok? O que significa então conceber Sócrates e os sofistas dentro de contextos diferentes. Contextos não históricos, obviamente, porque eles estão dentro do mesmo contexto histórico. Contexto de ideias a respeito da verdade. Então, os sofistas, eles acreditavam que a opinião era a base de todos os conhecimentos, ou seja, que a verdade dependia do ponto de vista de cada um. Já Sócrates acreditava que a verdade era um dado da objetividade, né? Ou seja, que a verdade era uma para todos. Então vamos lá. Etimologicamente, ou seja, a raiz da palavra, a origem da palavra, sofista significa sábio, ok? Com o tempo, como a atividade dos sofistas estava ligada ao ensino
da política, do como agir dentro da democracia ateniense, esse termo acabou ganhando conceitos aí, ideias bem diferentes, né? Como impostor, charlatão, entre outras coisas, ok? Bom, os sofistas, então, como havia sido dito anteriormente, eles eram professores viajantes, né? Eles eram estrangeiros que vendiam conhecimentos sobre a política, tá? Eles eram os primeiros pedagogos aí, eles ensinavam os jovens atenienses a como se dar bem nos negócios públicos e privados, os negócios da política ateniense. Bom, então eles ensinavam coisas, né, conhecimentos úteis, como foi falado aqui, né? E a retórica e a oratória era a principal referência do conhecimento que eles procuravam passar aos seus alunos, aí, aos seus discípulos, tá? Então, vamos entender a oratória e a retórica. A oratória, né, como a arte do bem comunicar, né, do comunicar-se adequadamente, do modo certo com o seu público, de modo a convencê-lo sobre alguma coisa, enquanto que a retórica nós podemos entender aí como os melhores argumentos, a forma de entonação, uma forma apropriada. Então, vamos imaginar que um político ele deve saber não só o que falar, mas como falar ao seu público, ok? Então, acima de tudo, o que um sofista ensinava era como argumentar, ou seja, como passar as suas ideias e convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Independente desse ponto ser uma verdade universal, haja visto que os sofistas acreditavam que a verdade dependia do ponto de vista de cada um, ou seja, da opinião, ok? Isso nós entendemos que nós, na verdade não eu, posso dizer que acredito que é um grande desastre quando alguém realmente acredita, né, que tudo depende da opinião, né? Então, se nós olharmos para o momento político que nós vivemos e acreditar que tudo depende da opinião e que não há uma verdade que nos permita dizer, olha, isso está certo, isso está errado, então nós teríamos um problema, né? Porque se toda opinião é verdadeira, então não há mais nada o que se discutir, é só deixar que as coisas rolem e pronto, e acabou, tá? Então, voltando aqui para o texto, para que a gente não se perca, tá? Então, eles transmitiam todo um jogo de palavras, de concepções, para que as pessoas fossem convencidas a respeito das coisas, tá? Ou seja, segundo essa concepção, não haveria a verdade absoluta, tudo seria relativo ao homem, ao momento, ao conjunto de fatores, às circunstâncias. Esse conhecimento foi pejorativamente taxado de doxa, ou opinião. Bom, obviamente que nós não podemos endemonizar aqui os sofistas. Por quê? Porque dentro de um momento político importante como a democracia ateniense, eles eram as pessoas que tinham aí um conceito bem flexibilizado a respeito das coisas, né? A ideia de que em algum momento deve-se dar espaço para que a opinião prevaleça sem que se tenha uma noção de verdade absoluta, talvez seja necessária dentro de uma democracia. Eu acredito realmente que isso não é tão positivo, mas usualmente acredita-se que sim, ok? Bom, e Sócrates? Bom, quem foi Sócrates? Era um filósofo ateniense, um cidadão ateniense, né? Ou seja, nascido em Atenas, ele era um cidadão ateniense, não era um escravo, não era um estrangeiro. Isso significa então que Sócrates dispunha de uma condição ótima, né? Ele não era um escravo e não necessitava do trabalho, poderia viver do ócio, das discussões a respeito da política, ok? Bom, Sócrates então é um filósofo socrático, né? Ou seja, o período já leva o seu nome, dada a sua importância junto com os sofistas, tá? Sócrates não deixou nada escrito, as coisas que nós sabemos dele, nós sabemos por intermédio de um dos seus principais discípulos, que foi Platão, ok? Bom,
Sócrates vivia na ágora, né, nas praças públicas, e muitas vezes foi confundido, inclusive, com os sofistas, né, porque o modo de vida dele se aproximava muito, parecia muito com a dos sofistas, mas se diferenciava de algum modo, né. Primeiro porque Sócrates, quando conversava nas praças públicas, ele não cobrava pelo seu conhecimento, ele abordava os jovens, né, sob a ideia de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, ou seja, a ideia de que a racionalidade deve conduzir as nossas ações e que a racionalidade leva a alguma forma de objetividade, ou seja, unir o saber ao fazer e a consciência intelectual à prática ou moral, tá? Sócrates, então, era um filósofo ateniense que acreditava na necessidade de utilizarmos a racionalidade para chegar a respostas objetivas. Ao contrário dos sofistas que eram estrangeiros, ele era ateniense. Ao contrário dos sofistas que vendiam seu conhecimento, Sócrates fazia por pura convicção, tá bom? Então, quando ele abordava os jovens na ágora, ele não pensava. A ágora era uma espécie de praça pública onde aconteciam os debates da democracia ateniense. Sócrates acreditava que a função dele era levar as pessoas ao conhecimento delas mesmas, né? Então, essa ideia de conhece-te a ti mesmo, né, escrita no Templo de Apolo, que era a recomendação feita por Sócrates aos seus discípulos, era a chave mestre aí da sua própria filosofia, ok? Então Sócrates acreditava que o conhecimento do mundo e das coisas começava a partir de nós mesmos, do conhecimento do nosso próprio interior, a partir do qual nós poderíamos chegar à verdade das coisas. Então, para Sócrates, eu não precisaria perguntar para alguém quanto que é 2 mais 2, eu poderia buscar essa verdade em mim, ok? Sócrates percebe que a sabedoria começa pelo reconhecimento da própria ignorância, né, do sei que nada sei. Essa atitude, na verdade, ela passou para a posteridade como um ato de humildade de Sócrates, né? Inclusive, eu já vi vários filósofos citando isso como um ato de humildade. Lembro do meu bom professor Andrei, que dizia que não era, na verdade, um ato de humildade, e sim um golpe de esperteza em dizer, olha, muitos desses aí não sabem sequer da sua própria ignorância. Eu, pelo contrário, tenho conhecimento da minha ignorância, ou seja, enquanto os outros não sabem de nada, eu sei pelo menos de alguma coisa. Eu sei que tenho uma ignorância, e a ignorância é uma caixa vazia na qual se pode colocar conhecimento, ou seja, eu sei que tenho espaço para o conhecimento, eu sei que posso aprender cada vez mais, enquanto que aquele que se diz sábio, como era o caso dos sofistas, a ele não cabe preencher nada com conhecimento, uma vez que ele diz que tudo sabe, ok? Então, dando continuidade aqui, Sócrates percebe que a sabedoria começa pelo reconhecimento da ignorância, né? E que essa ignorância ela é importante, então, para que seja construídos conhecimentos. Bom, para Sócrates, o conhecimento difundido, ou seja, que foi espalhado ali em Atenas pelos sofistas, não era um conhecimento verdadeiro. Ele se baseava na aparência das coisas, né? Ou seja, baseava-se apenas na captação do conhecimento dos sentidos da alma sensitiva e não necessariamente da alma racional. A expressão alma aqui não tem uma conotação religiosa, né? Então, os sofistas, como se pode ver na primeira linha aqui desse parágrafo, eles baseavam o conhecimento deles na opinião, no que nós chamamos de doxa, tá? Enquanto que Sócrates acreditava que era preciso superar as meras opiniões das coisas, era preciso superar a aparência e construir um conhecimento dito verdadeiro, que Sócrates denomina como episteme, né? Aquele que habita o homem, que deve ser buscado no seu interior, ok? Gente, esse debate entre Sócrates e sofistas, então, ele se classifica aí por um debate político no qual Sócrates
acusa os sofistas de se basear na opinião para produzir conhecimentos, e opiniões essas, aliás, que não partiriam aí de um preceito racional efetivo. E Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento ele era de cunho racional, e ele era uma busca interna, né, do indivíduo sobre a essência das coisas e não sobre a sua aparência, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre um método socrático. Bom, o método socrático é conhecido como dialética. Enquanto o método dos sofistas era a retórica e a oratória, né? Ou seja, por meio de um jogo de palavras muito bem comunicados, em tom adequado, em modo adequado, para que a opinião deles fosse convincente ao ponto do outro acreditar naquilo que eles estavam dizendo. Sócrates acreditava em um método muito mais introspectivo, podemos dizer assim. Bom, dialética significa diálogo. Sócrates ele abordava os seus discípulos nas praças públicas atenienses, que nós chamamos de ágoras, né? Ou ágora, né? No singular, né? E ele estabelecia um diálogo com seus discípulos, né? Com seus interlocutores, e esse diálogo, essa forma dele intercalar essas pessoas era baseada essencialmente em dois momentos distintos. Um, a ironia, e outro, a maiêutica. Bom, ironia significa do grego ironeia, perguntar, fingido, ignorar, enquanto que a maiêutica refere-se ao parto. É que, na verdade, Sócrates ele era filho de uma parteira, e ele acreditava que o papel dele diante do conhecimento filosófico não era o de ensinar nada a alguém, e sim de fazer as pessoas dar a luz ao conhecimento. Bom, na linguagem cotidiana, a ironia tem um significado depreciativo, sarcástico ou de zombaria, mas esse não era o sentido de ironia socrática. O que quer dizer isso na verdade? Sócrates, quando interrogava as pessoas, ele dizia nada saber e perguntava a essas pessoas sobre a razão do modo como elas acreditavam em determinadas coisas. Esse modo como ele interrogava as pessoas visava exatamente fazer com que elas se deixassem levar, né, pela arrogância, pela prepotência de muitas vezes achar que sabe de tudo, de modo que elas expusessem aquilo que elas pensavam. Ou seja, ele começava com perguntas como o que é o bem, o que é o mal, o que é a justiça, o que é a felicidade e assim por diante. E com isso a pessoa acabava expondo as suas ideias. E ao expor as suas ideias, muitas vezes elas expunham também a fragilidade dessas ideias, porque não eram ideias bem elaboradas, né? Eram ideias que eram assimiladas a partir das falas de outras pessoas, de personalidades, de pessoas importantes dentro do contexto ateniense. Algo que nos parece muito peculiar, muito comum nos nossos dias, né? Muitas vezes a visão de mundo que uma pessoa tem, ela é baseada aí naquilo que ela acredita em termos religiosos, é baseada na fala do pastor, do padre, do político, né? Nós vivemos aí diante de um embate aí entre a esquerda e a direita, então nós temos de um lado a esquerda reproduzindo tudo aquilo que dizem para ser dito, e a direita fazendo exatamente a mesma coisa, reproduzindo inclusive coisas absurdas, né? Então, com habilidade de raciocínio, Sócrates procurava evidenciar as contradições existentes nas afirmações dessas pessoas que ele interrogava. Assim, novos problemas surgiam a cada resposta. Seu objetivo inicial era demolir nos discípulos a ignorância e a presunção do saber, ou seja, a ideia de que eu sei de tudo, para que a pessoa reconhecesse a partir da própria ignorância a possibilidade de construir o conhecimento. E essa era o ponto alto da ironia, ou seja, ela tinha um caráter purificador na medida em que levava os discípulos a confessar as contradições e ignorâncias
onde antes julgavam possuir certezas e clarevidências, né? Então, uma vez aceito que havia aí uma ignorância, uma imprecisão em seus saberes, os interlocutores, ou seja, as pessoas interrogadas por Sócrates, poderiam dar à luz ao conhecimento, né? Como diz aqui no último trecho, libertos do orgulho e da pretensão de que tudo sabiam, os discípulos podiam iniciar o caminho da reconstrução das próprias ideias. Nessa fase do diálogo, o objetivo de Sócrates era ajudar os discípulos a conceberem suas próprias ideias. Essa fase do diálogo socrático, destinada à concepção de ideias, era chamada de maiêutica, termo que significa arte de trazer à luz. Ou seja, maiêutica significa dar à luz ao conhecimento. Como eu disse, a mãe de Sócrates era uma parteira, ok? Então aqui está a referência bibliográfica, espero que todos tenham compreendido, espero que todos tenham aprendido de modo bastante significativo. Abaixo existe um pequeno texto chamado A Filosofia como Instrumento de Desbanalização do Mundo, tá? Em que se fala exatamente como, no mundo atual, a filosofia pode ser uma ferramenta a serviço da desbanalização do mundo. Nós entendemos que o mundo atual ele é permeado por respostas muito práticas, por ideias que nem sempre são muito bem pensadas, e que a filosofia pode sim trazer a nós uma luz dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso caminho diário, né? Ou seja, pensemos um pouco na nossa sociedade, quantas vezes paramos para pensar o que é política de fato, né? Sobre como organiza o nosso Estado, sobre o que é a democracia, sobre o aborto, se nós temos que proibir ou que liberá-lo, e se o aborto foi em caso de estupro, o que fazer, em relação às células embrionárias são boas, ruins, sobre os alimentos transgênicos e sobre o individualismo, enfim, há muito que nós podemos pensar no nosso cotidiano, e esse pensamento pode ser sim um pensamento filosófico, ok? Bom, aqui é citado também um pouco de Sócrates, né? Que diz se sentir num determinado momento abalado ali, né? Diante do verdadeiro conhecimento, e nós acreditamos sim, né? Que nós podemos construir na nossa sociedade conhecimentos sólidos, conhecimentos verdadeiros a respeito das coisas. Na parte final aqui, nós temos algumas questões nas quais se basearam as atividades de vocês.